Boa noite, irmãos. Estamos novamente aqui no estudo da Palavra do Senhor neste sábado, onde estamos na nossa escola bíblica ainda unificada em todas as salas, mas queremos estar aqui aprendendo um pouco mais das verdades contidas nas Escrituras Sagradas, principalmente entendendo Jesus Cristo como o nosso Senhor, mais no sentido daquilo que diz João no capítulo 14, verso 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na semana passada nós vimos que Jesus é o caminho para uma vida melhor, Ele é o caminho para o perdão dos nossos pecados, Ele é o caminho para nos levar até Deus, Ele é o caminho que nos tira da confusão religiosa e Ele é o caminho para o céu. Hoje queremos continuar entendendo um pouquinho melhor sobre esse tema, Jesus como caminho, mas como nós encontramos Jesus, qual a forma de encontrarmos Jesus Cristo como o caminho para as nossas vidas. Seguir Jesus Cristo como caminho é seguir o seu exemplo e os seus ensinamentos. Em João capítulo 8, verso 31, Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos. Jesus censurou os que diziam que aceitavam a Ele como Senhor das suas vidas, que o reconheciam como o Messias enviado de Deus, mas que negligenciavam, que deixavam de lado os seus ensinos, ou que não faziam uma vida diante daquilo que Jesus trazia como proposta para ser realmente um seguidor do Mestre. Por isso que em Lucas 6, o evangelista deixa registrado Jesus falando no capítulo 46, assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não vamos esquecer que na volta de Jesus Cristo, muitas pessoas vão chegar para Jesus e vão falar: Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo, eu dei minha vida, em teu nome. Jesus vai falar: eu não vos conheço. Por quê? Porque você pode muito bem chamar Jesus de Senhor, mas se você não fizer o que Ele manda, ou não viver de acordo com a sua palavra, como Ele diz em João capítulo 8, verso 31, não são de fato discípulos de Jesus, não são de fato pessoas convertidas através de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia ensina para nós como nós podemos encontrar Jesus como caminho. Como nós encontramos? Através das próprias Escrituras Sagradas. Sem as Escrituras Sagradas não há como nós encontrarmos de fato Jesus Cristo. Ela é a única fonte confiável para nós de informações sobre Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai nos convencer em cima da palavra de Deus também, para nós estarmos seguindo os mandamentos de Cristo e recebendo Jesus como Senhor das nossas vidas. Como crerão se não há quem pregue? Paulo já diz isso lá em Romanos capítulo 10, porque nós precisamos, pelo ouvir do Evangelho, ouvir da palavra, diz Paulo, que as pessoas vão reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas. Logo, a Bíblia então é a única fonte confiável sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente desde o Velho Testamento, ou seja, desde Gênesis até o Apocalipse nós temos Jesus Cristo presente em toda a Escritura Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia ela está dividida em duas partes principais, Velho e Novo Testamento. Alguns hoje valorizam muito o Novo Testamento porque dizem que lá no Novo Testamento tem toda a esfera da vida cristã. Mas Jesus já está presente desde o Velho Testamento. Ele é Deus, Ele está presente sobre todas as coisas. Por isso as Escrituras do Velho Testamento, que foi completada 400 anos antes da vinda de Jesus encarnado, do Deus encarnado, fala muito sobre Ele. O Velho Testamento nos dá vislumbres de Jesus num estado já da pré-existência. Muitos textos que falam sobre o anjo do Senhor, está falando justamente sobre Jesus Cristo pré-existente, manifesto já na vida das pessoas. Quando Deus estava por fazer o homem, nós vemos lá no início, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Deus não estava só ali no sentido de fazer o homem. Nós tínhamos ali a presença
do próprio Cristo junto, nós tínhamos a presença do Espírito Santo junto. O Novo Testamento vai dar uma base sobre Gênesis capítulo 1, verso 26, quando João, o evangelista, no seu primeiro capítulo, os primeiros 3 versos vai dizer dessa forma: no princípio, lá em Gênesis, era o verbo, era a palavra, né? E o verbo estava com Deus, né, o Criador, e o verbo era Deus, porque o verbo também estava criando, né, naquela questão, façamos o homem, né? Nós vemos ali o verbo no sentido criacionista também, né? Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo. E o verbo é a palavra. E a palavra é quem? É Jesus Cristo, porque João está falando o quê? Nos 3 primeiros versos do capítulo 1 do seu evangelho, ele está trazendo uma biografia sobre Jesus Cristo, a genealogia de Jesus. A genealogia de João é muito diferente dos 3 evangelhos, porque ele traz a genealogia na essência do próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Aquilo também que Paulo futuramente iria falar lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1 também, quando ele fala que nele foi criado todas as coisas, nele Jesus Cristo, as coisas invisíveis e as visíveis, né? Tudo foi criado por meio dele, né? Então nós vemos aqui Jesus já desde o início do Velho Testamento, ele se faz presente. O Velho Testamento também, falando sobre Jesus na sua vinda, na forma encarnacional, quando ele vai se encarnar, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, quando o Velho Testamento vem falar sobre essa realidade presente lá no Novo Testamento de uma forma mais aberta, ele já profetizava isso. Isaías, o profeta, no capítulo 7, verso 14, ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23, trazendo a genealogia de Jesus em Mateus, né, ele cita essa profecia de Isaías capítulo 7, verso 14. Ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquilo que estava lá no Velho Testamento falando sobre Jesus, né, Mateus agora vai colocar como uma realidade plena. O Velho Testamento também diz aonde Jesus também ia nascer, né? Ele viria ao mundo, né, e ele iria nascer, né, num local já estabelecido por Deus, né? E o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, falando sobre Cristo, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aquele que virá e nascerá em Belém, ele é eterno, ele já estava presente antes de todas as coisas, né? Ou seja, nele tudo se fez também, né? É isso que vai dizer então o profeta nesse momento. Então, o Velho Testamento, ele fala muito sobre Jesus, ele mostra Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O Novo Testamento, começando com os Evangelhos, Jesus também se faz presente naquele registro que vai trazer o quê? Aquilo que o Velho Testamento aguardava. Ele vai registrar esse conteúdo. Voltando lá para João, quando ele está apresentando Jesus na sua genealogia da eternidade, no capítulo 1, verso 14, João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquilo que o profeta Miqueias fala, que ele viria desde a eternidade. Esse verbo, ele se fez carne, ele habitou cheio de graça e de verdade. Por isso Jesus é o caminho e ele é a verdade. E nele está toda a vida também, porque nele tudo foi criado, conforme Colossenses vai dizer para nós. Os 4 evangelhos, eles nos dão relatos sobre a vida de Jesus. Eles mostram de Jesus,
né? E esses relatos têm o significado de mostrar que as boas novas, né, que veio para a vida humana, né? Cada escritor, né, nesse caso, ele vai falar algo diferente sobre Jesus Cristo. Mateus, ele frisa muito o seu ensino, né, especialmente aqueles relativos ao reino do céu, né, aqueles ensinos que mostrariam o quê? Tudo aquilo que a lei no Velho Testamento falava e que se confirma tudo em Jesus. Por quê? Porque Mateus ele tem um alvo e ele quer apresentar Jesus como caminho para os judeus. Ele é o caminho para os judeus. Mas Marcos também quer mostrar Jesus como caminho. E ele vai mostrar o quê? Através dos milagres de Jesus, o seu poder e apresentar Jesus para os romanos. Ele quer também mostrar Jesus, né, como caminho para os romanos. Por isso que Marcos usa muito expressões da língua romana, né, que era conhecido entre os povos romanos daquela época. Lucas também quer mostrar Jesus como o caminho. E ele vai mostrar Jesus na sua perfeita humanidade, sem desvalorizar a sua divindade. Ele vai mostrar o Deus homem que habitou entre nós. Por quê? Porque Lucas quer apresentar Jesus a gregos. Ele quer mostrar Jesus como o caminho também para os gregos. Jesus é o caminho para os judeus, Jesus é o caminho para os romanos, Jesus é o caminho para os gregos. E João vai apresentar Jesus na sua perfeita divindade. Jesus simplesmente e tão somente divino. Por isso que João vai fazer o quê? Vai mostrar só sinais que mostram Jesus como Deus presente, né? E usa muito a expressão no Evangelho de João, Jesus falando eu sou, né? Ou seja, o nome que Deus se faz revelar lá na sarça ardente para Moisés, né? Sem desvalorizar a sua humanidade, né? Sem mostrar, sem desvalorizar o Deus encarnado e presente também entre nós. A quem João quer se referir Jesus dessa forma? João não tem um alvo específico. Por isso que João ele mostra Jesus de forma geral para todas as pessoas, né? De uma forma mais evangelística. Ele quer alcançar todas as pessoas. Por isso que ele só trata de sinais para mostrar Jesus Cristo, né? E isso nós vemos cada evangelista então mostrando Jesus como caminho. Caminho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Ninguém pode conhecer Jesus se não ler esses registros cuidadosamente. Lendo esses registros, podemos até ser surpreendidos, né, ao ver o quanto Jesus vai diferir daquele ser imaginário, daquilo que às vezes queremos imaginar, né, que foi criado em nossas mentes, às vezes por uma formação que não vem das Escrituras Sagradas. Por isso precisamos rever, né, os conceitos sobre Cristo nas Escrituras Sagradas, né? Ali Jesus se faz mostrar. Os Evangelhos vêm mostrar muito Jesus dessa forma. Jesus ainda é visto como caminho também no livro de Atos e nas cartas ou nas epístolas escritas também às igrejas, né? No livro de Atos dos Atos do Espírito Santo, mais precisamente, né, sobre a vida da igreja primitiva. E também, né, em todas as demais igrejas, quando os escritores escrevem as suas cartas, tanto pastorais quanto doutrinárias para as igrejas, mostrando o quê? Jesus como o caminho, como a verdade e como a vida. Os evangelhos não contêm todos os ensinamentos de Jesus. Eles relatam somente o que ele ensinou quando estava na terra. Mas tinha mais coisas que Jesus queria mostrar sobre si para a sua igreja. Tinha mais coisas que Jesus queria mostrar sobre si para a sua igreja, né? Mas naquele momento era limitado aos seus discípulos compreender tudo aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre suas vidas. E o tempo também de 3 anos era pouco para Jesus estar trazendo tudo sobre ele na vida dos seus discípulos, né? Porque o seu tempo era pequeno. E às vezes os discípulos também, por olhar questões ao redor, não estavam compreendendo naquele momento o que Jesus passava. Tanto é que nós vamos ver Filipe no final da
do ministério de Jesus, chegando para Jesus e falando, mostra-nos o Pai. E Jesus se entristece e fala, poxa Filipe, há tanto tempo eu estou com você e com vocês, você fala isso agora, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê ao Pai, ou seja, eu e o Pai somos um, nós somos iguais. Eu também sou Deus nesse sentido, né? Eu tenho a essência divina sobre minha vida, né? Embora na pessoa eu estou aqui como filho, né? Mas quem vê o Pai vê a mim. Não há como ser diferente. Por quê? Porque eu sou Deus. Jesus vai dizer isso de forma até mesmo entristecida naquele momento. E antes que ele deixe os seus discípulos, então ele vai falar o quê? Ainda vocês vão saber mais sobre mim. Né? E ele vai contar a maneira como isso iria acontecer. João capítulo 16, verso 12 a 14, relata dessa forma Jesus falando para os seus discípulos. Tenho ainda muito que vos dizer. Jesus tinha muita coisa para falar, muito para ensinar. Mas vós não podeis suportar agora. Eles não estavam preparados ainda internamente para isso. Eles precisavam ainda do revestimento do Espírito sobre eles, para que eles pudessem compreender ainda coisas que eles não estavam entendendo naquele momento. Por isso que Jesus diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus é o caminho e a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, falando sobre o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo, como consolador, ele vem também para o quê? Anunciar Jesus como caminho, né? Mostrar mais sobre Jesus à vida dos seus discípulos, anunciar Jesus como a verdade, né? Mostrar mais sobre a verdade de Jesus aos seus discípulos e anunciar mais sobre a vida que temos em Jesus Cristo. O Espírito Santo veio após Jesus subir aos céus, diz Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso mostra o quê? Que os ensinamentos e os escritos no restante do Novo Testamento são ensinamentos de Jesus, tanto quanto os evangelhos. Né? Esses ensinamentos que vão estar o quê? Com a base do ensino vindo do Espírito Santo, trazendo aquelas demais questões em relação à vida de Jesus, mostrando Jesus como o caminho, a verdade e a vida de forma mais plena na vida da sua igreja. Por isso que Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele tem essa ciência do que ele está fazendo naquele momento. E olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, Paulo está escrevendo algumas diretrizes para a vida da igreja, para a vida das pessoas, e ele fala que, olha, esses mandamentos que eu coloco aqui, na verdade não são meus. Esses mandamentos que eu escrevo é do próprio Senhor Jesus Cristo. É o caminho que ele está trazendo para vocês seguirem. É o caminho que ele traz para a vida da igreja. É a verdade que ele traz presente para a igreja. E através desses mandamentos vocês vão ter mais vida ainda. Vida plena e vida abundante. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Novo e Velho Testamento vão falar sobre Jesus dessa forma. Não há outra revelação para entender Jesus como caminho, verdade e a vida que não seja das Escrituras Sagradas. Fora das Escrituras Sagradas, se alguém quiser mostrar outro Cristo, esse outro Cristo é anátema, é amaldiçoado, porque o único Cristo verdadeiro está nas Escrituras Sagradas. Fora das Escrituras Sagradas não há Cristo. Fora das Escrituras Sagradas, qualquer assunto que venha querer falar de Cristo, que não está embasado nas Escrituras, mas é embasado tão somente no ser humano, não tem Cristo, não tem o caminho, não tem a verdade e não tem a vida. Não há outra revelação a não ser Jesus Cristo. A revelação de Jesus e os seus ensinamentos no Novo Testamento é completa.
né? Os escritos os escritores vão dizer isso, né? Tudo se completa, Velho e Novo Testamento se completa. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema aqui, maldito. Né? Qualquer que leve um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, que venha trazer algo que está fora das escrituras sagradas, né? Isso não vem de Deus. Né? É o que diz o texto das escrituras sagradas. Tudo está sendo revelado e tudo se coloca nas escrituras sagradas. Só nelas nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Capítulo 22, verso 18, ele diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Embora isso esteja falando sobre a última revelação, Apocalipse, traz toda a expressão do Velho e do Novo Testamento. Não há como entender Apocalipse se não pegar toda a Escritura Sagrada. E se alguém acrescentar algo, né, além, né, do que já está ali, diz aqui que Deus vai colocar todos os flagelos que está no livro do Apocalipse na vida dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa é réu, culpada para o fogo eterno. Por quê? Porque só as Escrituras Sagradas é que mostram Jesus como o único caminho, a única verdade e a vida plena. Concluindo, meus queridos, essa segunda parte, que nós ainda vamos prosseguir semana que vem, nós encontramos Jesus, então, o caminho, tanto no Velho Testamento, como nos Evangelhos, e no livro dos Atos do Espírito Santo, e nas cartas que vão ser dirigidas às igrejas, tanto doutrinárias como as cartas pastorais, né? E trazendo aí a última revelação, Apocalipse. Fora das Escrituras, não há nenhuma outra revelação para mostrar Jesus Cristo. Então, como encontrar Jesus? Como encontrar Jesus? Eu quero encerrar dizendo pela própria Escritura Sagrada. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3, na parte A, e João, capítulo 5, verso 39 e 40. O escritor de Hebreus, nos primeiros versos, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais no período patriarcal, depois pelos profetas no período das profecias, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né, que é a expressão das boas novas do Evangelho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus se faz revelar apenas através de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus, então, em João capítulo 5, verso 39 e 40, diz: examinai as Escrituras. Quais Escrituras? Velho e Novo Testamento. Porque julgais ter nelas a vida eterna. Quer vida eterna? Examine as Escrituras. Quer saber qual é o caminho para a vida eterna? Qual é a verdade da vida eterna? Qual é a vida plena, que é a vida eterna? Vai para as Escrituras Sagradas, mas vai para as Escrituras Sagradas encontrando Cristo, procurando Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem está falando? Jesus Cristo. Mas ele fala no verso 40 algo que precisamos também ouvir. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Para poder chegar a Jesus, que é o caminho, as Escrituras Sagradas é que nos dá a direção.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para você ter o caminho, a verdade e a vida plena sobre você, as Escrituras Sagradas precisam estar na sua mente, no seu coração, nos seus lábios, nos seus olhos e nos seus ouvidos, constantemente. Louvo a Deus por você estar aqui estudando as Escrituras Sagradas nesse momento. Louvo a Deus porque você continua querendo aprender das Escrituras Sagradas. Volto a dizer o que eu já disse há muito tempo atrás. Eu tenho, com a graça de Deus, venho de um berço evangélico. Nasci dentro de uma igreja evangélica. Mas posso dizer que nesses 30 anos de ministério pastoral ao qual eu estou, ainda não aprendi as Escrituras Sagradas no seu todo e não vou aprender, porque a cada dia que eu chego nas Escrituras Sagradas, eu aprendo mais sobre Cristo. Eu vejo mais daquilo que o Espírito Santo traz de revelação sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. Que nós possamos valorizar isso e viver isso de acordo com a palavra de Deus. E sermos como aqueles cristãos lá de Bereia, conforme diz Atos. Os bereanos eram nobres. Nobres por quê? Porque eles ouviram Paulo, eles viram Paulo, ouviram Paulo, e depois que Paulo saiu, eles foram nas Escrituras para examinar se aquilo era de fato o caminho para Deus, se aquilo de fato era verdade e se aquilo produzia vida. É assim que nós precisamos ser, uma igreja dessa forma, igreja feita de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, continue estudando a palavra de Deus e tendo sede da palavra de Deus, porque é isso que nós precisamos. Precisamos valorizar as Escrituras Sagradas se nós não quisermos errar o alvo e não sairmos do caminho. Amanhã, domingo, que Deus esteja te dando um bom dia na presença do Senhor, descanse no Senhor, descanse dos seus afazeres também, e à noite nós estaremos às 19 horas novamente na presença do nosso Deus em adoração. Você que é da igreja presbiteriana aqui local, e sabe que você precisa estar na presença de Deus com os seus demais irmãos que estão cada um no seu lar, esteja valorizando também esse horário na presença de Deus. Não negligencie isso também. Não deixe de congregar, mesmo que isso seja hoje à distância, porque você vai estar sendo fiel aos seus votos dados a Deus e não a homens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais uma vez, um abraço desse irmão em Cristo Jesus e que possamos prosseguir avante, conhecendo Jesus a cada momento das nossas vidas. Ele que é o caminho, a verdade e a vida.